análise de Namorados para Sempre. No título original, Blue Valentine, que dá pra gente entender um pouquinho mais do que se trata, né? Porque você vê lá, Namorados para Sempre, pensa que vai ver uma história super feliz e de repente você se depara com o nosso tema recorrente de estudo, que é codependência. Um filme sensacional pra gente dissecar o entendimento de um relacionamento codependente, né? Então nós temos ali, deixa eu anotar, anotei o nome dos queridos, a Cindy, que é a nossa codependente da história, e o Dean, que é o dependente da história. Então eu já falei muito sobre essa dinâmica aqui, não vou começar tudo do começo, né? Se você nunca assistiu nada sobre isso, dá uma olhadinha aí no canal do Instagram, que você vai ver bastante vídeo sobre essa dinâmica. A gente tem muitas análises também que eu trago essa dinâmica, então eu vou seguir o carro, né, pra gente avançar no entendimento dessa codependência. Qual que é a grande questão ali? Ela vem de uma família disfuncional e mostra esses traços de codependência desde pequena. Então, ela tá ali com um pai super agressivo, uma mãe submissa e omissa diante dessa agressividade, um lar disfuncional e ela cuidando da avó. Então, ela já mostra essa codependência no cuidado da avó, e aí depois ela escolhe uma profissão onde ela é enfermeira, que é a número 1 da escolha da codependência, é a enfermagem, né? Que é o cuidar do outro. Muito bem. Por que é importante essa introdução? Porque senão a gente olha no filme e muitas mulheres com traços, às vezes um pouco mais sutis que ela, mas com traços de codependência, olha e fala, gente, mas é lógico, porque ele isso, ele aquilo outro. E a grande questão é, a gente não ganha nada quando olha para um relacionamento com esse olhar de julgamento e falando, lógico que tinha que separar, porque faz isso, faz aquilo. Como se o objetivo maior de um relacionamento fosse as pessoas ficarem juntas e comprarem um apartamento, sabe? Então, se não preenche isso, então é justificado se terminar a relação. E a gente não entende por que a gente faz as escolhas que a gente faz e as imensas oportunidades de cura que a gente tem quando compreende essas escolhas. Esse é o nosso tema, tá? Então, quando a gente consegue entender esse histórico codependente dela, a gente vai entender por que ela escolheu um homem para cuidar, por que ela escolheu um homem que ela julgava inferior, que é um traço da codependência, né? A pessoa precisa se sentir superior porque tem uma noção muito prejudicada de valor próprio e acredita que o outro só vai ficar com ela se precisar dela. Então, é por isso que o codependente escolhe o perfil dependente para se relacionar. Por quê? Vai garantir que ela não vai ser abandonada, que ela não vai ser tratada como inferior, como a mãe era. Né? Então ela vai lá e escolhe um homem que o tempo todo diz no seu discurso que ela é muito superior. Ele fala, como você tá cega mesmo, eu tirei a sorte grande. No dia do casamento ele fala, ai, eu tava com medo de você desistir, né? E aí ela escolhe ele nessas circunstâncias. Então é sempre importante, eu sempre bato aqui nessa tecla nas análises de relacionamento, nos filmes e principalmente nas análises de codependência. Qual que é meu argumento? A pessoa em questão, demitida, que geralmente é o homem nesses filmes, ela não mudou. Ela já era assim antes do relacionamento. Então a grande questão é a gente pensar por que a pessoa escolheu esta pessoa. Porque senão a gente olha, no caso a pessoa número 1 aqui é a mulher, que escolheu a pessoa número 2, o homem. Senão a gente olha por esse olhar moderno e fala, é lógico, porque ela trabalhava feito uma louca e ele um encostado, ela tinha mais é que largar ele mesmo. E o assunto não é esse, né? Ou, não, ele bebia, ou, não, ele já estava chegando num nível, né, de um relacionamento muito disfuncional, ele era agressivo, etc. Os dois eram agressivos, aquela era a dinâmica triste do relacionamento, né? Desse Blue Valentine, desse triste relacionamento, desse triste namoro, desse amor negativo que eles viviam, né? Ele vindo de um histórico que o pai era um homem simples, que trabalhava,
não tinha uma formação, não tinha uma profissão e ele também não estuda. É importante a gente entender que o pai era tudo que ele tinha, então naturalmente ele iria honrar o pai, tá? Se o pai era um homem de trabalho simples, ele naturalmente se tornaria esse homem de trabalho simples. Qual que era a grande ferida dele? A mãe foi embora. Um belo dia a mãe, sei lá, arranjou outro e foi embora. E ele perdeu o lar. Então, pelo que ele lutava, qual era a coisa mais importante para ele? O lar. Então, quando ele encontra essa mulher que ele ama, ele projeta toda essa questão da mãe nesta mulher e faz tudo para ela não ir embora. Veja, a mãe foi embora com outro homem. Ele escolhe uma mulher para se relacionar, grávida de um outro homem, e acolhe essa mulher e resgata essa mulher. Ou seja, com quem ele está se relacionando? Com a mãe, tá? Também competindo com esse pai de alguma maneira, nessa relação ambígua, né, de honrar o pai, se mantendo leal, né, às escolhas. Meu pai era um homem simples, eu também sou, mas ao mesmo tempo tentando provar para o pai, olha, pai, se você tivesse agido com a sua mulher do jeito que eu estou agindo com a minha, ela não teria ido embora, ela ficaria aqui. E aí, no fim, quando ela vai embora, ele vai embora chorando, e ele vai chorando a história da dor de vida dele, porque não é só a esposa que está indo embora do relacionamento, mas a mãe, ele está revivendo o drama maior dele. Então, os dois vão se ferindo continuamente na relação. Por quê? Porque eles revivem na relação seus dramas de origem, né? E por isso que é um Blue Valentine, por isso que é um relacionamento triste, porque é uma repetição de padrão. Qual que é a grande questão para nós, né? Que a gente está estudando isso, está aprendendo isso. Dani, o que eu faço com essa informação? Olhe para o seu relacionamento e entenda aonde o meu relacionamento também reproduz o padrão e aonde eu posso ver neste contexto uma oportunidade de cura para o meu próprio processo e não simplesmente para olhar para a relação e falar a relação é boa ou não é boa, porque ela é boa, porque não é, e a questão é, eu vou, por exemplo, demitir esse e contratar outro, porque a situação irá se reproduzir dessa maneira. Essa é a grande questão ali. Então ele tá preso dentro daquela realidade, com uma dor profunda na alma, por isso bebe, né? E adota aquela criança como sendo filha dele, escolhe trabalhos onde a única questão para ele é ganhar minimamente um dinheiro para dizer que está trabalhando, porque o que ele quer mesmo é ficar naquele relacionamento, é ter aquela nutrição emocional materna que enraivece profundamente aquela mulher. Esse é um traço muito presente nos relacionamentos de codependência. A dependência emocional do dependente enraivece o codependente. Por isso que se torna uma relação muito volátil para a violência, para a agressividade verbal e muitas vezes física, porque existe essa raiva velada. Veja, ela se sente sobrecarregada por causa de um déficit de sua família de origem, de não ter uma nutrição, e ela se torna cuidadora, cuida da avó, e aí ela se torna uma pessoa que trabalha num emprego que reproduz o quadro da codependência, que não tem tempo para descansar, tem que repor o horário das outras pessoas, trabalha num turno exaustivo, que faz parte da escolha do codependente, né? Essa coisa estressada de, nossa, se o mundo não existe sem mim, né? Se eu não acordar, se eu não fizer, nossas pessoas podem morrer se eu não cuidar delas. É o perfil do codependente. Então, isso vai acumulando um estresse. Ela, obviamente, trabalha muito mais porque todo codependente foge para o trabalho, porque não consegue a vivência emocional. Então, veja, ele convida ela para vamos ficar aqui nesse emocional, vamos viver essa realidade. Ela se irrita profundamente porque tudo ele brinca, tudo é dinossauro com a criança e come com o dinossauro e pula na cama igual dois tigres, né? E aí o filme começa com a cena da cachorrinha procurando a menininha, procurando Megan, que é a cachorrinha, né? Que também tem um parênteses aqui legal pra gente pensar o quanto os animais, eles tomam para si as questões e sinalizam, né? Então,
aquele relacionamento já estava em profunda falência e a Megan denuncia isso com a sua morte, né? Então a Megan diz no começo do filme, acabou. Quando ela morre ali, né, quando ela sai de casa e é atropelada, ela prenuncia o destino daquele relacionamento, daquela família, né, o destino trágico daquela família. Ela toma para si de alguma maneira, mas não consegue impedir que esse destino se estabeleça por causa da cegueira dos dois. Então ele vai se afundando cada vez mais na bebida por causa das críticas dela. Ele vai lá, ele tentando sempre reativar essa chama, que para ela não faz sentido, porque não é só para ela o movimento dele. Veja, ele tá fazendo um movimento pela mãe e não também por ela, senão ele também ouviria ela. No pedido dela, né? Não tem nada que você queira fazer, porque na cabeça dela, ela queria que ele crescesse, né? Que ele tivesse ambição profissional, que na verdade não é a questão. É importante a gente entender isso. Apesar de essa ser uma pauta importante num relacionamento, a questão de ser adulto, de fazer escolhas adultas, de se responsabilizar, né? Profissionalmente, financeiramente, etc. Esse não era o eixo de doença do relacionamento. E ela usava muito desse discurso para evitar a intimidade emocional, e quando ele tentava sexual, vinha toda a raiva dela. Por quê? Tinha muita raiva guardada dentro dela do pai, que era agressivo. Então ela estava acostumada a se relacionar com homens que a tratavam dessa maneira. A gente vê lá uma cena no início do filme como é que o antigo namorado tratava ela sexualmente, e depois como é que esse trata ela sexualmente, e o quanto ela não consegue receber aquilo. Então o filme ele traz assim de maneira detalhada, né, com riqueza de detalhes, a dinâmica doente desse relacionamento de codependência e do dependente. Como o meu público é muito maior de mulheres e com traços de codependência, eu estou enfatizando esse olhar para despertar vocês, mulheres, dessa fantasia de achar, o problema é ele, tudo é uma questão de eu demitir ele. Não, o problema é você olhar e pensar, por que eu trabalho feito uma louca? Por que eu não consigo descansar? Por que eu não consigo rir? Por que eu não consigo receber uma manifestação de afeto? E por que eu escolhi um perfil dependente para me relacionar? Essa é a grande questão. Entender qual que é a sua necessidade de uma pessoa dependente e não a raiva dessa pessoa ser dependente. Porque conforme o codependente vai olhando para essa dinâmica e vai também percebendo, por exemplo, se ela muda a carga horária dela e ela começa a descansar e ela começa a olhar e falar, olha, por pior que ele tenha as questões dele, eu sempre quis uma família, e tentar vivenciar isso de alguma maneira e buscar caminhos saudáveis para os sintomas dela, ela também abriria caminho para que ele ficasse sozinho nessa dinâmica, né, destrutiva, e encontrasse um caminho para buscar também uma dinâmica sadia para ele. Tô dizendo aqui tudo é responsabilidade dela? Claro que não. Tô dizendo que é uma dança, e quando um para de dançar, o outro inevitavelmente também precisa parar, porque vai dançar sozinho? Não dá. Então, como ela era a que mais estava descontente, a grande questão é que se ela tivesse usado toda essa energia para tratar a questão real do relacionamento deles, eles teriam uma chance maior, né, de sair dessa dinâmica disfuncional de amor negativo que eles vivem nesse filme, que a gente vê infelizmente tão frequentemente por aí, né?